Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, eu vim aqui esclarecer, né, algumas coisas que têm acontecido comigo, né? Não tem sido fácil pra mim ultimamente e eu vou contar certinho a história, né, pra quem ainda não sabe. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, muita mesmo. Eu comecei a não conseguir mais inclinar o pescoço até no peito. Eu ainda não consigo, mas é por conta da cirurgia, né? Quando a dor de cabeça aconteceu, eu não conseguia ver ninguém, eu queria um quarto escuro. Tanto que a gente precisou até colocar um cobertor na janela para não vir claridade. Eu fiquei bem mal mesmo. E quando aconteceu, eu jamais pensava que vinha da coluna, né? A gente, assim, não tem sido fácil pra mim porque é duas cirurgias, né? Do mesmo porte. De um porte bem grande e ainda mais para uma criança, né, de 12 anos. Não tem sido fácil para mim, eu confesso, mas eu tento me manter forte, tanto para dar força para minha mãe, quanto para me manter forte. Só que tem uma hora que a gente é obrigada a soltar para fora, né? Só Deus e minha mãe e eu soubemos o que a gente passou. Minha mãe me levou no hospital de Canelinha, né? Com uma suspeita de meningite. Eles me enviaram pro hospital infantil. E o hospital infantil só me deu uma morfina e me mandou pra casa. Depois a minha mãe numa sexta-feira me deu uma crise muito forte que eu não conseguia nem enxergar, sabe? Nem conseguir ver, eu conseguia. Então, isso tudo vem me afetando bastante, sabe? Porque é muita coisa. E quando eu fiquei sem conseguir enxergar, minha mãe me levou no Hospital da Zambuja, em Brusque, né? E eles já tinham muitos pacientes. Assim, só tinha um médico, né? E tinha vários pacientes e ainda ia chegar mais acidentados que corriam risco de morte, né? Então a minha mãe, né, me levou pra casa já que tava passando essa crise e daí, como eu tinha melhorado, eu fiquei uns dias em casa. Em um domingo tinha chá de bebê do meu sobrinho, né? Meu sobrinho que vem agora em novembro. Eu não consegui ir, eu tomei banho. Eu me arrumei inteira, mas começou a me dar muita dor de cabeça, muita mesmo. E eu me tranquei dentro do quarto e disse, mãe, eu não vou conseguir ir. Pede desculpa pro meu irmão e pra minha cunhada, porque eu não vou conseguir ir. Porque, olha, eu fiquei muito mal mesmo. E daí minha mãe me levou de novo no hospital infantil, né? E o neurologista de lá disse que era uma dor psicológica, que eu tinha que procurar um psicólogo, que não era dor de verdade, sabe? E daí, quando isso aconteceu, a minha mãe voltou pra casa. Ela não desistiu de procurar médico pra mim, e é por isso agora que eu tô viva, porque eu tava correndo risco de vida sem ninguém saber, sabe? Eu não sabia, minha mãe não sabia, eu tava correndo risco de morrer. Como eu tinha uma consulta com meu médico aqui de Curitiba, né, por causa da minha cirurgia, minha mãe já resolveu pra consultar aqui. E daí ele disse
era possível uma meningite mais viral, sabe? E quando isso tudo aconteceu, eu não achei que fosse tão grave, sabe? E daí minha mãe pagou um neurologista do mesmo hospital do que o médico que me operou. E se ela conseguiu um dinheiro emprestado, né, pra conseguir pagar. E ela pagou a consulta. O médico disse que era possível uma meningite mesmo, uma viral. E ele ia até fazer a punção lombar em mim. Só que, como não tinha pediatra, eles não iam conseguir me internar pra mim fazer a punção. E daí, ele fez uma carta, o neurologista, fez uma carta me enviando aqui pro Pequeno Príncipe, que é em especialidade a criança, sabe? É só criança que atende ali. E daí, quando isso aconteceu, a gente nem sabia que eu ia ficar internada, sabe? Eu achei que a gente só ia fazer a punção e a gente ia embora. Só que daí eu fiquei internada e eles tentaram fazer a punção em mim, os enfermeiros, né? Só que como eu já tinha as hastes, que eu já tinha operado, como eu já tinha essas hastes, eles não conseguiram pegar o líquor, né, direto da coluna. E uns dias depois que eu fiquei internada, né, o médico neurologista, né, neurocirurgião, pediu pra mim fazer a punção lombar direto no centro cirúrgico, né, que ele ia fazer em mim porque eles não estavam dando conta por causa das hastes, e então eles já sabiam onde é que colocar a agulha pra conseguir puxar o líquido, né, pra saber o que tinha. E dias depois a gente recebeu a notícia, um dia eu acho que foi, máximo, o médico, o pediatra veio no nosso quarto, né, e disse que eu tava com a pressão alta no líquor da coluna e que que a minha mãe já poderia ter me enterrado por causa disso, que chegou até a afetar a visão, sabe? Minha mãe chorou bastante e de uns dias depois da punção eu comecei a parar de andar, sabe? Eu comecei a parar de andar e quando eu comecei a parar de andar, minha mãe tava ficando muito afetada, sabe? Muito triste. E eu não poderia chorar porque eu tinha que dar força pra ela e eu tinha que me manter forte. Então, quando tudo isso aconteceu, a gente jamais imaginava que vinha de um parafuso também, né? Esse mesmo pediatra que deu a notícia, esse pediatra disse que ia chamar um ortopedista pra me avaliar, pra ver como é que eu tava. E graças a Deus eu tinha um raio-x meu da coluna, né? E daí eu mostrei pra ele meu raio-x da coluna. E ele disse que só um parafuso tava comprimindo a medula. Então ele já pediu um raio-x e pediu uma tomografia. Quando eu fiz o raio-x e a tomografia, passou um tempinho, ele veio no nosso quarto e disse que eu tava com 6 parafusos comprimindo a medula. E já era pra mim ter parado completamente os meus movimentos, sabe? Eu fiquei muito triste, mas quando ele disse que teria uma solução,
que era a cirurgia, eu me aliviei mais. Só que a minha mãe, como todo coração de mãe, ela ficou muito triste e chorava. O médico chegou a dizer que desmarcou todas as cirurgias que ele tinha no dia seguinte, só pra me operar, porque eu tava em risco de vida ainda. E quando ele falou isso, mesmo que minha mãe, né, se desabou no choro, né? Ela se desabou no choro e ele disse que não ia nem conseguir dormir por conta da minha cirurgia. Então, quando isso aconteceu, minha mãe tava chorando bastante, como eu disse pra vocês, e eu não poderia chorar, mesmo que eu tivesse abalada, triste, porque eu teria que dar forças pra ela, sabe? E eu também teria que me manter forte pra conseguir passar pela cirurgia. Eu passei pela cirurgia e quando eu tava chegando da cirurgia e eu tava na UTI ainda, que tinha acabado de fazer minha cirurgia, o médico disse que mesmo com a cirurgia que eu fiz, eu não ia mais andar de jeito nenhum. Mas quando eu fui pro quarto e a fisioterapeuta veio no nosso quarto, que a gente tava, né? Ela me colocou de pé e eu andei. E tipo, eu nunca vou esquecer. Eu ainda preciso usar a cadeira de roda, né? Porque foi 6 lesões na medula, né? Querendo ou não, afetou muito. Mas eu tô viva, consigo andar, graças a Deus. Eu ainda tô com fraqueza em uma perna, sabe? Falta de desequilíbrio. Mas andar eu consigo, graças a Deus, né? O Dr. Alisson, ele não teve nenhum erro, como eu já disse pra muita gente que achou que foi o Dr. Alisson que errou, mas esses 6 parafusos saíram do lugar e afetaram a medula por conta que a minha medula chegou a inchar com aquele líquor, né, da coluna que tava com a pressão alterada. O normal desse líquor é chegar de 15 a 20 e o meu chegou em 50, mais que o dobro, né? Então, quando isso aconteceu, minha medula inchou e daí os parafusos saíram fora, né? E aí começou a me afetar, sabe? Mas não foi erro do Dr. Alisson, sabe? Foi por conta de uma doença que eu tive mesmo. Não é com todas as crianças, não é com todos os adolescentes que tem esse negócio da medula, né? Do licor aumentar. Então, mães que tiver filho com escoliose que tem que operar, não precisa ter medo, sabe? Porque não acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, né? Pode acontecer também com várias outras pessoas, mas eu acho bem difícil porque entre 100 mil pessoas acontece com uma. Então, é isso. Eu vim aqui só dar meu esclarecimento. E é isso. Muito obrigada por quem assistiu a live. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Beijo. Tchau.